E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Olha nós de novo aqui na nossa aula de geografia, não, quer dizer economia? Não, é sociologia, né? O tema sociologia envolve muitas questões econômicas e políticas, e então nós continuamos aqui debatendo ideias econômicas e políticas para que vocês entendam o impacto dessas ideias no mundo social, que é o que interessa no mundo da sociologia. Então, o nosso mundo hoje é moldado pela questão da globalização, então não tem como a gente entender a sociedade, as questões sociais, emprego, desemprego, formação, sem a gente entender como é que o processo de globalização influencia na nossa vida social, no nosso meio social. Então hoje nós vamos ver a questão dos blocos econômicos, né? Liberar ou proteger a economia. Então, nas aulas passadas, nós, só para relembrar um pouquinho, né? Nós estávamos vendo então como surgiu a globalização, né? Como foram lá os anos dos anos 40 em diante, Bretton Woods até os anos 70. Vimos quais são as características da globalização, que é a interdependência e a interação econômica, né? E também vimos na última aula o poder das transnacionais, que são as grandes empresas aí que controlam o mundo. Então, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre os blocos econômicos e como é a relação entre os países. Porque essa relação entre os países afeta a minha vida, afeta a sua vida, afeta, né, todo o meio social, a maneira como os países fazem negócios entre si, se são abertos ou fechados, influenciam na geração de empregos, na troca de culturas, influencia em uma série de itens. Portanto, por isso que a gente tem que estudar essa questão dos blocos econômicos. Então, vamos lá. O que é um bloco econômico? Para começar, então, um bloco econômico é a união de diferentes países. Lá em geografia que vocês aprendem que essa união, né, ela pode se dar de modos diferentes, né? E essa união dos países tem o objetivo de realizar livre comércio entre eles, né? De permitir entre si, então, a livre circulação de pessoas, né? E também a livre circulação de produtos, tá? Então, e essa que é a ideia de um bloco econômico. O bloco econômico mais bem sucedido até o momento, mas está passando por uma pequena crise, é o bloco econômico europeu, né? Que teve lá o Brexit da Inglaterra, a Inglaterra saiu do bloco europeu, mas até então a Europa é um caso assim, bem sucedido da união entre os países com relação a livre comércio e livre circulação de pessoas. Se você mora na Europa, se você mora na Itália, por exemplo, você passa a ser um cidadão europeu e não apenas um cidadão italiano e pode ir para a Espanha, para a Alemanha, para Portugal tranquilamente, porque eles têm uma união, né? E assim como os produtos circulam dentro da Europa, você também como indivíduo pode circular lá. Então a formação de um bloco econômico é essa, é a união entre países para livre comércio e livre circulação de pessoas, ok? Então aqui no mapa nós temos aqui alguns, né, vocês podem ver aqui no mapa aqui acima, né, quais são os blocos econômicos que existem no mundo. São muitos blocos econômicos, né, e aqui embaixo eu coloquei o símbolo dos quatro mais conhecidos por nós, que é o primeiro aqui é a Comunidade Europeia, o segundo é o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, ok? Depois o terceiro ali é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e o último é o NAFTA, que é o comércio entre os países lá da América do Norte, que é México, Estados Unidos e Canadá. Então, mas existem, como vocês podem ver aí, uma série de blocos econômicos e a união desses blocos é justamente garantir o livre comércio entre si, ok? Seguindo lá então, o que a formação desses blocos tem a ver com o mundo globalizado? Né? Então, uma das características desse mundo globalizado é a concorrência e a disputa por mercados de consumo, mercados de matéria-prima. Então, para melhorar os negócios ou para se protegerem de concorrências predatórias, porque alguns países são muito bons de comércio, né? Por exemplo, aqui, né? O Brasil. O Brasil não consegue competir sozinho com os Estados Unidos e com a China. Então, portanto, para não ver o seu mercado prejudicado, para conseguir fazer frente a mercados poderosos, então aqui no Brasil, aqui na América do Sul, nós temos uma união, um bloco econômico, que é o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, formam aqui o Mercosul. Negociando em bloco, esses países conseguem concorrer, conseguem negociar
ter mais força de poder de negócio com esses países que são muito bons em negócios, né? Então, sozinho você não consegue, você vai competir então em bloco para você se livrar de sofrer com uma concorrência predatória de um país bom de comércio. Então, como sobreviver nesse mundo globalizado? Então, diante da grande disputa pelos mercados e trocas comerciais, surge uma questão. E aí, nós vamos liberar a nossa economia, vamos liberar totalmente a entrada de produtos estrangeiros ou vamos adotar o protecionismo? Então, aí temos duas ideias econômicas diferentes. Uma ideia é a ideia do liberalismo econômico, a outra ideia é a ideia do protecionismo. Como estamos no mundo globalizado, a ideia é, né, o mundo ideal da globalização é um mundo onde os países, onde a troca de produtos e de pessoas ocorra dentro dos princípios da liberdade econômica, né? O mínimo possível de protecionismo, porque segundo alguns economistas, o protecionismo, ao invés de ajudar um país, ele acaba, na verdade, atrapalhando o desenvolvimento econômico. Mas isso é muito polêmico, essa discussão. Eu não vou entrar com vocês agora em detalhes sobre essa discussão aí. Mas, assim, é um tema importante. Liberar totalmente a economia, a abertura econômica, ou proteger um pouquinho a indústria nacional? Esse é um tema que se discute nesse mundo globalizado em que nós vivemos. Então tá lá, liberar ou proteger. Então, o mundo globalizado, né, o ideal que eu falei para vocês, ele procura primar pela liberação dos comércios. Então, portanto, ele prega e defende a livre concorrência. Só que os países do mundo não são iguais. Há países que são pobres, há países que estão em desenvolvimento e há países que são ricos. Então, os países mais ricos conseguem impor, né, conseguem mais vantagens comerciais perante os países mais pobres. Então, como as suas capacidades de produção, né, são diferentes, um chinês produz muito mais que um brasileiro produz menos que um americano. Então, essa capacidade de produção acaba afetando na qualidade do seu produto e acaba também afetando no preço do produto. O Brasil é competitivo em alguma coisa? Sim. Em relação a commodities, em relação a produtos agrícolas e a minério, o Brasil é muito competitivo. Então a gente não tem medo disso aí. Mas em relação a produtos tecnológicos, nós não somos competitivos. Então é o seguinte: abrir demais os mercados podem ter graves consequências. Imagina só, temos aqui no Brasil uma indústria de computadores. Ela quer crescer, mas o produto que vem de fora é mais barato e melhor. Então, se abrir totalmente a economia para os produtos estrangeiros, acaba quebrando aqui a indústria nacional de computadores. Então, por isso, aí que está a questão da livre concorrência ou da proteção. Porque quando você abre demais o seu mercado para os produtos estrangeiros, você acaba então destruindo as empresas nacionais. E se você destrói a empresa nacional, consequentemente você vai ter ali o aumento do desemprego. Então tem esse tema aí: liberar ou proteger, primar pela livre concorrência, né? Ou proteger um pouquinho a economia. Então lembrem só, quando você permite que um produto estrangeiro entre no seu país, é bom porque você tem acesso, se ele é mais barato. E se ele é melhor, é bom para você. Mas, no entanto, se você não tomar cuidado, né, esse produto estrangeiro acaba entrando demais no seu país e destrói. Por exemplo, aqui no Brasil, é proibido comprar pneu do Paraguai, né? Porque o pneu paraguaio é baratinho e se nós comprarmos o pneu que vem do Paraguai, nós vamos quebrar a indústria de pneus aqui no Brasil. E então, se essa indústria quebra, ela gera um desemprego e esse desemprego acaba tendo um efeito em cadeia. Por isso, então, que há essa proibição de comprar pneus do Paraguai. Há uma série de exemplos, mas esse é o que me veio aqui à cabeça agora, ok? Então, qual a solução? Né? Diante dessa questão da concorrência predatória, às vezes desonesta, dos países mais ricos perante os países mais pobres, então criaram-se barreiras, né, que indicam um certo protecionismo comercial. Ok? Essas barreiras, então, elas podem ser alfandegárias, essas barreiras podem ser sanitárias ou fitossanitárias. Ok?
Então elas têm a intenção aí de impedir, dar uma segurada na entrada de produtos estrangeiros no país. Elas têm questões sérias realmente de concorrência, questões de saúde e outras questões ambientais, mas elas também têm um viés de proteger um pouquinho a sua economia. Como é que funcionam então aí as barreiras alfandegárias? As barreiras alfandegárias são taxas que um produto tem que pagar para entrar em outro país, certo? Quando vem para cá um pneu, vamos usar o exemplo do pneu, quando vem para cá um pneu estrangeiro, produzido baratinho lá na China, para que esse pneu produzido na China não quebre aqui as fábricas de pneus aqui no Brasil, então o governo brasileiro cobra uma taxa sobre esse produto que vem de fora para cá. Então, esse produto passa a ficar mais caro. Então, o objetivo de impor uma barreira alfandegária é então o de encarecer esse produto estrangeiro para proteger a indústria, a produção nacional e, consequentemente, os empregos. Essa é a ideia de uma barreira alfandegária. As próximas, então, aí são as barreiras sanitárias e fitossanitárias. Como funcionam essas barreiras aí? Elas então visam proteger a vida, a saúde humana e animal e a sanidade vegetal. Algum tempo atrás, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos a questão da febre aftosa. Essa febre aftosa causa alguns problemas. Então, o mercado comum europeu, a Ásia, os Estados Unidos, proibiram que nós vendêssemos a carne bovina para lá, para esses países, por uma questão de saúde. Essa questão de saúde não é apenas animal, ela também tem a ver com questão de plantas também, que é a questão fitossanitária. As plantas podem ter venenos que não são aceitos em outros países, essas plantas podem levar pragas que não tem lá. Então, isso são barreiras sanitárias e fitossanitárias. De vez em quando um país quer proteger a sua economia, como falei para vocês agora há pouco, em questão agrícola e em questão pecuária, o Brasil é muito forte. O Brasil consegue competir muito no mundo. Então, alguns países, o mercado comum europeu, a Rússia, a Ásia e os Estados Unidos, fazem exigências sanitárias e fitossanitárias rigorosas para impedir que nossos produtos entrem lá tranquilamente. Então, acabam impondo coisas que às vezes não são necessárias. Mas, segundo eles, a questão é então sanitária, de impedir a entrada de doenças e impedir a entrada de pragas e outras coisas que estraguem o meio ambiente lá. Mas às vezes não tem sentido, ou muitas vezes não tem sentido, o tanto de imposição que esses países colocam em relação ao Brasil, em relação aos produtos agrícolas e em relação aos produtos de pecuária. Tá? Então as barreiras sanitárias e essas barreiras fitossanitárias, elas têm sentido. Evitar que as doenças se propaguem pelo mundo. Mas algumas exigências são justamente para impedir que os nossos produtos, que são muito bons em relação à pecuária e agricultura, que eles entrem facilmente nesses outros países e destruam a economia desses países aí, ok? Por exemplo, o nosso leite aqui. O nosso leite estava destruindo lá a economia francesa. Os produtores de leite franceses pediram para que o governo francês impusesse barreiras sanitárias em relação ao nosso leite, ok? Então tá lá. O objetivo das barreiras alfandegárias, sanitárias e fitossanitárias, então, é dificultar a importação de produtos e limitar ali a concorrência para proteger a indústria nacional. Esse, então, ali é o objetivo. Vou agora passar para vocês alguns exemplos de barreiras que o Brasil enfrenta. Olha lá, por exemplo, ó, o pão de queijo não entra na União Europeia, tem lá uma barreira sanitária e fitossanitária, porque a quantidade de leite que tem no nosso pão de queijo ultrapassa, segundo os europeus, ultrapassa a quantidade permitida. Então, o pão de queijo nosso teria que ter leite europeu para poder entrar lá na União Europeia. Ali, carnes e produtos. Segundo, carnes e produtos de carne bovina não entram na Nigéria. Barreira sanitária e fitossanitária. Veja no final da matéria lá, ó, objetivo, proteger a produção doméstica. A nossa carne estava arrebentando a economia nacional da Nigéria, os produtores de gado lá. Então eles pediram ao governo nigeriano que impusessem barreiras sanitárias contra o Brasil. Outros exemplos.
o suco brasileiro de laranja sofre dificuldades para entrar no Japão, aí tem uma barreira alfandegária. Criaram um imposto para que o nosso suco ficasse mais caro lá no Japão. Outra vez aqui embaixo, aqui, a nossa carne bovina termoprocessada, também barreira sanitária e fitossanitária. Outra ali, a União Europeia não compra carne suína no Brasil. A alegação, os seus porcos aí têm doenças, então vamos impor barreiras sanitárias e fitossanitárias. Mas lembre-se, o objetivo também é proteger os produtores de porcos lá criadores de porcos, né, criadores de porcos lá da União Europeia. E também o Japão de novo ali impondo restrições ao nosso suco de laranja. Perceberam então, não é? Como funciona essa questão do liberalismo e do protecionismo nesse mundo globalizado atual. Então por hoje é isso, galera. Valeu, abraços, até a próxima. Passem bem o final de semana. Valeu!